Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós temos mais uma vez assuntos sérios para tratar. Tem Banco do Brasil, tem Caixa Seguridade e a proposta de taxação, algo que pode significar o fim da estratégia de dividendos que acabou de ser protocolada e infelizmente está caminhando lá em Brasília. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pelo Banco do Brasil, que no último vídeo a gente tratou e estudou todos os riscos de cada um dos 4 bancões, tratamos inclusive do possível fechamento de capital do Santander e da queda de dividendos do Banco do Brasil. E por coincidência, novamente, nós temos no mercado aqui o Itaú BBA emitindo um relatório e ligando o sinal amarelo para os dividendos e para a distribuição do banco. Eles não só especulam, como já consideram um pagamento menor para o Banco do Brasil, que tem a remuneração como grande atrativo, e essa distribuição ela não deve ficar imune a essa piora, que é justificada pelos mesmos motivos que a gente trouxe e estudou no último vídeo: um crescimento ou um lucro que não sai do lugar, uma inadimplência que não para de crescer, uma série de problemas no setor agro e a mudança que a própria instituição trouxe. Eles deram abertura de um pagamento de 40% a 45%, o que antes era tido apenas como 45% do lucro, ou seja, na prática, o banco já pode fechar a torneira e distribuir menos dividendos. Essa trajetória de redução ela já começou a partir desse último anúncio, que veio muito abaixo da expectativa do mercado. Além do que, essa distribuição de 45%, com base no último balanço que a gente estudou, ela continuaria a reduzir o capital abaixo de um nível confortável. Então a própria distribuição maior talvez prejudicaria a situação do banco, que não é das mais confortáveis hoje. Já anota na agenda que amanhã, dia 11, terça-feira, é uma data base, a Datacom, para ter direito àquele último pagamento que o banco anunciou agora em 2025. Fora isso, falar do projeto de taxação, a reforma sobre a tributação dos dividendos, ela caminhou, ela chegou ao Congresso e a gente vai entender toda essa situação e principalmente os impactos que isso pode ter para o investidor. Então essa nova proposta, é importante o sócio, não apenas o sócio investidor, a sociedade também se atentar que ela não contempla uma contrapartida, uma redução significativa de impostos corporativos. Então a gente teria novamente uma nova taxação, uma nova carga tributária em cima de qualquer pessoa que pretenda investir em um dia melhorar de vida. E isso afeta diretamente o Banco do Brasil, isso afeta diretamente BB Seguridade, isso afeta todas as empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então, depois do carnaval, quando dizem que o ano do Brasil realmente começa, no comentário rápido, eu não sei de que ano que eles falam, porque eu acordo às 5 da manhã todo dia, trabalho, chego em casa, produzo por mais 4 horas, cuido do meu filho, esposa e pai, trabalho mais ou menos umas 15 horas por dia. Eu realmente gostaria que o meu ano só começasse depois de fevereiro. Então foi encaminhado para o Congresso Nacional a nova proposta de tributação de dividendos, lembrando que isso daqui está diretamente atrelado àquele anúncio, àquela ideia de zerar um imposto de renda para quem recebe um salário de até R$5.000. Atualmente, as empresas pagam uma carga de até 34% em cima do lucro, e essa nova proposta ela traz uma taxação adicional que pode chegar até 27,5% por conta da tabela progressiva do Imposto de Renda Nacional. E uma das maiores justificativas é de que esse é um modelo adotado na OCDE e que países como Estados Unidos, muito cuidado nesse ponto aqui, se utilizam disso e taxam dividendos recebidos por investidores. No entanto, o Brasil se tornaria o mais oneroso, e lá fora, em países desenvolvidos, não é exatamente dessa maneira que funciona a taxação. Eles têm uma alíquota progressiva, eles têm faixas de recebimento, e além dessas faixas existe a compensação. As empresas elas têm uma diminuição no regime de imposto delas. O que vai acabar acontecendo aqui é que essa proposta, caso ela passe da maneira que está, essas alíquotas vão ser acrescidas e não vai haver qualquer tipo de redução ou contraparte. Nós vamos sim passar a ter uma dupla tributação caso não exista uma diminuição significativa da tributação corporativa. A gente teria uma das maiores cargas
regras tributárias de investimentos, e isso inclusive não teria só implicações do investidor pequeno e pessoa física, ele teria implicação direta nas decisões de investimentos no país. Um dos motivos e justificativas para isso é de que o Brasil é o país, ou talvez um dos únicos, que não tributa os dividendos e rendimentos recebidos de empresas de capital aberto. Então, os Estados Unidos, ele chega a tributar até 30% dos lucros recebidos, enquanto isso o Brasil, que aparentemente não cobra nenhum tributo sobre os rendimentos, só que vale lembrar que até 95 existia essa cobrança, foi feita uma mudança que aumentou a tributação das empresas, enquanto lá fora a cobrança existe, mas a carga tributária sobre essas empresas, ela é muito menor do que a nossa. Nós já temos uma das maiores tributações sobre o lucro do mundo, enquanto países mais desenvolvidos, eles têm uma carga muito menor. Aqui o IRPJ, ele está nessa barra em azul escuro e a tributação sobre dividendos, ele está na base mais clara. E aqui a gente sofre o risco de ter essa bitributação em um modelo que já está obsoleto e praticamente abandonado e não serviria como justificativa para a implementação de mais uma taxa e tributo que não visa melhoria ou eficiência tributária, ela visa aumento de arrecadação. E caso a gente tenha essa nova taxa somada a esses 34%, nós podemos ter uma alíquota que não existe em nenhum lugar no mundo. E quais seriam as consequências caso isso passe e vá adiante? Um dos primeiros pontos é a extinção do JCP. E aqui no comentário rápido, a não existência ou a falta do JCP, ela realmente teria um impacto muito pequeno caso essa mudança toda ela fosse feita da maneira correta. Isso sim, quando a gente olha mundo afora, ele não existe em outros países. Eu mesmo, em quase 15 anos no mercado americano, eu nunca recebi um JCP. Em outros mercados, só existe pagamento de dividendos. Então a extinção do JCP, apesar dos benefícios que ela traz, ela não é um grande problema, tanto para os investidores quanto para as empresas. Só que teria que haver uma troca da mesma maneira que existe nesses países, uma redução dos tributos sobre o lucro dessas empresas para balancear essa nova tributação dos dividendos. E um segundo impacto, esse daqui um pouco mais sério, que tem grandes chances de acontecer, é que caso não haja nenhuma compensação, uma contrapartida, pode ser que a gente veja cada vez mais empresas distribuindo o mínimo obrigatório. Quando a gente fala de empresa de capital aberto, a gente fala de 25% de todo o resultado dela. As empresas com as melhores performances geralmente são empresas que remuneram muito bem o sócio. Eu trouxe o exemplo da BB Seguridade para a gente medir o impacto e a diferença que os dividendos têm na multiplicação de capital do sócio. Então, desde que ela fez o IPO, desde que a BB Seguridade veio ao mercado, que foi lá em 2013, nessa linha vermelha a gente tem um retorno sem os dividendos, sem a reaplicação desses valores. É como se o sócio, há mais de 10 anos, comprasse uma quantia fixa e nunca mais mexesse na posição. Ele teria um retorno de 135%. Isso dá um retorno médio de apenas 7,5% ao ano. Já nessa linha em verde, a gente tem as mesmas ações da BB Seguridade no mesmo período de tempo, só que agora reinvestindo e contando com esses dividendos. O retorno total ele foi de mais de 500% e isso dá mais de 16% ao ano. É uma diferença muito grande. A gente pode falar também do próprio Banco do Brasil, que a gente iniciou o vídeo de hoje. Nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil na cotação ajustada, isso daqui leva em conta tudo que teve efeito na cotação nominal. Então, toda a distribuição de dividendos e JCP, eles acabam ajustando todos esses valores no caso do Banco do Brasil. E nos últimos 10 anos, quem investiu R$1.000 no Banco do Brasil tem hoje aproximadamente R$4.700. Já se a gente sair da cotação ajustada e olhar apenas para a valorização nominal da cotação do banco, ele ainda assim cresceu, mas ela não ficou nem perto da estratégia de dividendos. Quem investiu R$1.000 tem hoje aproximadamente R$2.700 contra aqueles quase R$4.700 de quem investiu e de maneira rotineira reinvestiu todos esses dividendos. E a gente pode sair também dos exemplos de BB Seguridade do Banco do Brasil e olhar agora para os índices, porque aí a gente vai ter uma situação ainda pior. Quando a gente compara o S&P 500 com o Ibovespa, então a gente tem o principal índice americano, comparado
comparado ao principal índice brasileiro. Eu peguei desde a última crise, lá no ano de 2016, e de lá para cá o S&P valorizou 171%, enquanto o Ibovespa ele valorizou apenas 100%. É um retorno 70% menor em um período que não chega nem a uma década. Então eu aumentei esse horizonte lá para o ano de 2010 e de lá para cá a bolsa americana ela retornou 430% contra um retorno de apenas 79% do Ibovespa. Isso daqui é mais de 5 vezes o que o principal índice brasileiro retorna. E aumentando ainda mais esse horizonte, olhando agora lá para a crise de 2008, de lá para cá, a bolsa americana retornou 670% contra apenas 220% da bolsa brasileira. E por que ocorre toda essa disparidade, uma valorização 5 vezes maior do que as empresas aqui no Brasil? É porque a bolsa americana ela é muito mais voltada a crescimento. Eles pagam um dividendo médio de 3 a 5%, enquanto a bolsa brasileira ela tem uma média acima de 6%. Ela fica acima do consenso de mercado. Então a melhor estratégia, ou talvez a única, que vale a pena e faça sentido, é a estratégia de dividendos. No nosso caso, não faz sentido se expor apenas a empresas de crescimento. O nosso crescimento aqui, ele é muito menor do que em mercados desenvolvidos. Então esse é o verdadeiro risco dessa tributação. Caso a gente tivesse um leque maior, empresas de tecnologia, empresas de crescimento, small caps, que crescem em ritmo acelerado, talvez essa situação ela não seria tão problemática, mas a gente só tem uma estratégia e essa única estratégia corre sério risco, caso isso passe, sem nenhuma forma de compensação. E qual é a minha opinião quanto à aprovação ou não disso? Na minha opinião, isso passa. Houveram 2 anos antes, em 2017 e em 2021, onde foi levantada essa discussão e a maioria da casa era favorável a isso, e no ano passado, um levantamento também feito, a maioria dos deputados atuais, eles apoiam o fim da isenção do imposto de renda sobre dividendos. Então, que isso vai passar não é uma questão de ser, é muito mais uma questão de quando isso irá passar e, principalmente, os moldes disso, se vai haver ou não uma contrapartida da mesma maneira que isso é feito nos mercados e nos países mais desenvolvidos do mundo. Para a gente finalizar, um comentário rápido sobre a Caixa Seguridade, que a gente sempre vinculou a possibilidade do follow-on da empresa, só que hoje ela formalizou e já foi protocolado essa oferta secundária de ações que pode movimentar mais de 1,3 bilhões de reais. A gente fala de uma distribuição de quase 80 milhões de ações. As ações da Caixa Seguridade, elas caem hoje pouco mais de 2%, só que logo na abertura do pregão, as ações elas chegaram a cair mais de 5%. Vale lembrar que a gente fala de uma oferta secundária. E qual que é a diferença de uma oferta primária para uma oferta secundária de ações? É que nesse caso, a gente fala de ações já existentes, então vai haver uma troca de ações, ela vai sair da mão do dono e vai vir para o mercado. Então o free float da empresa, a quantidade de ações disponíveis, ela vai aumentar. Já quando a gente fala de uma oferta primária de ações, a gente tem a emissão de novos papéis. Então no dia 19 de março é quando vai acontecer a definição do preço dessa oferta, mas o mercado ele já reage, porque independente de ter alteração fundamental ou não, toda vez que ele houve follow-on, existe uma pressão vendedora na empresa. Aconteceu isso com Transmissão Paulista e já está acontecendo de novo no caso da Caixa Seguridade, que hoje ainda tem uma cotação bem alta, quase R$16 por ação, um PL de mais de 12 vezes o lucro e um dividend yield de 8,6% para a empresa. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente falou da Caixa Seguridade, falou da proposta que está caminhando, da taxação sobre os dividendos e falou também do sinal amarelo quanto aos dividendos do Banco do Brasil, o mercado reconhecendo e inclusive trazendo exatamente os mesmos riscos que a gente trouxe e estudou no último vídeo feito do banco. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios do Banco do Brasil, da Caixa Seguridade e qual a sua opinião sobre a taxação dos dividendos. Se você não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, tem um link na descrição. E se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, também tem um link na descrição para abertura de contas, para falar direto com os assessores da carteira do canal e muito em breve eles já vão entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!